Começando, para mim é um prazer iniciar. Para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, trazendo a primeira mensagem. Nada melhor do que na Igreja de Cristo em Itapuã. Nada melhor do que na Igreja de Cristo, né? A igreja que chama Igreja de Cristo, porque em Atos fala, em Romanos, não me engano, o versículo certo, fala: todos saúdam a Igreja de Cristo, a Igreja de Atos. Nós seguimos a Igreja que Cristo entregou para Pedro plantar ela aqui na terra. Amém? Para quem não me conhece, eu nasci e cresci na Igreja de Cristo aqui em Itapuã, acompanhei todos aqui. Nasci aqui no bairro São Tomás. Mateus era meu amigo de infância, é meu amigo ainda, né? Claro, mas mudou para Neves, me abandonou. Mas está certo, o lugar lá não era o melhor para a gente estar, né? Era um lugar complicado. É difícil, né? Quando a gente olha para a vida para trás, mas também a gente vê com otimismo, né, todas as coisas, porque Cristo nos sustentou até agora e Cristo é o centro de todas as coisas. Né? Falando um pouco, irmãos, hoje eu estou morando em Jarinu, uma cidade de 40 mil habitantes, lá no interior de São Paulo, junto com a minha esposa, Bianca, que nasceu lá. Nasceu em Jundiaí, mas morou em Jarinu desde os 8 anos de idade. E congrego hoje na Igreja de Cristo em Atibaia, que é a igreja que hoje talvez todo mundo conhece, aí, talvez o João Cruz, ele está conosco lá. Falando um pouco sobre tudo que eu passei até hoje eu trabalho na área de tecnologia, na Aurora Saúde, uma empresa de BH, trabalhando no interior de São Paulo. Olha como que as coisas conectam todo tempo com BH e São Paulo. E o Alcimar, né, ele faz parte de lá do nosso time de TI junto comigo, e ele abriu uma oportunidade para mim falar de Cristo para ele. E ele falou: cara, eu preciso de uma igreja. Eu falei: a melhor igreja que você pode estar é a Igreja de Cristo. E ele está aqui desde domingo passado, não sei se vocês repararam. E, cara, Deus tem me abençoado muito, irmão. Mas também tem muitas lutas que eu tenho passado. Na fase adulta agora, eu fui diagnosticado com TDAH, estou lutando contra a infertilidade, fiz uma cirurgia em fevereiro, estou tentando ser pai tem 2 anos. E não tem sido fácil, não. Né? A gente está vendo a luta também de minha mãe agora. Tem várias coisas passando ao mesmo tempo, mas eu procuro enxergar tudo isso com fé e otimismo. Amém? Vamos fazer uma oração antes da mensagem? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Deus por estarmos aqui, ó Pai, reunidos para glorificar e exaltar o Seu nome, ó Pai. Que toda a honra e toda a glória, ó Pai, seja dada a Ti. Que possamos aprender mais da Tua palavra aqui e colocá-las em prática, porque não basta só ouvir, ó Pai. Temos que colocá-la em prática. Nos ajude a anunciar o Seu Evangelho e falar mais de Jesus Cristo para as demais pessoas. Em nome do Seu Filho Jesus, nós te oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Eu vou ler o texto de novo numa versão que eu até indico os irmãos utilizarem, porque ela está bem baseada, tanto na João Ferreira de Almeida atualizada, que é a versão fácil de ler, e também não tem muita distorção, digamos assim. Mas ela traz uma linguagem muito clara para a gente, de como a palavra tem que ser democrática, ela tem que ser acesso a todos. Se a gente coloca um texto que tem dificuldade de interpretação de português para as pessoas, o objetivo do Evangelho, às vezes, pode ser não atingido. E a gente tem que fazer tradução o tempo todo para as pessoas sobre o Evangelho. Mas o Evangelho tem que ser aberto a todos, as pessoas têm que ter acesso à palavra. E a palavra fala assim: Cristo é a imagem do Deus invisível. É aquele que tem prioridade sobre todas as coisas que foram criadas. Pois todas as coisas no céu e na terra foram criadas pelo seu poder, tanto as invisíveis como as invisíveis, quer elas sejam governos, domínios, poderes ou autoridade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo já existia antes de todas as coisas e tudo continua a servir por causa do poder. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio de todas as coisas e foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, a fim de que tenha o primeiro lugar em tudo. Pois Deus, em toda a sua plenitude, escolheu habitar em Cristo e, por meio de Cristo, resolveu trazer de volta para si todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Assim, Deus
estabeleceu a paz por meio do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Vocês estavam antes separados de Deus e eram inimigos dele por causa dos seus pensamentos e das más obras. Mas agora, por meio do corpo físico de Cristo, por meio de sua morte, Deus os trouxe de volta para si mesmo, a fim de levá-los à presença dele, puros, inculpáveis e sem que os condenem. Bom, é bem clara a palavra, né, irmãos? É bem clara. O nosso irmão Washington, né, até falou, você que ainda não se converteu, né? Eu até trouxe uma blusa aqui, que não espero que os irmãos se ofendem, mas traduzam, por falta de conhecimento, meu povo padeceu. Então, conhecimento é tudo, dados é informação. E quando o Washington trouxe esse versículo, eu falei, lá no finalzinho, fala assim, fazei isso em memória de mim e que vocês estarão anunciando o evangelho. Então, todo mundo que come o pão e bebe do suco, está anunciando a morte de Cristo e está anunciando o evangelho, literalmente. Não precisa estar aqui na frente, cada um tem seu papel, que às vezes com seu exemplo as pessoas também vão ver Cristo. Então é isso que a gente tem que tentar buscar, refletir Cristo, deixar Cristo no centro de todas as coisas. Trazendo aqui, Cristo é o centro de tudo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então vamos falar da criação. Tudo foi criado por Cristo. Lá em Atibaia nós estamos estudando o livro de Gálatas. E lá a gente vê a importância de Cristo e a conexão, as integrações, como o Alcimar, um desenvolvedor de integrações de back-end, fazem todo sentido na Bíblia também. A criação do mundo, ele foi criado e depois Deus prometeu para Abraão, né, que a sua descendência seria multiplicada. Então, ele prometeu filhos para todos nós. E também falou que toda a geração seria apontada para Cristo, né? Então, nós temos Abraão, o Velho Testamento, que é a ponte entre Abraão e Cristo que finaliza tudo, para que nós hoje, por não merecimento próprio, porque mérito não existe, mas por Cristo, pela graça deles, nós possamos ser salvos e ter a vida eterna. Mas para mim ser salvo e ter a vida eterna, o que eu preciso? É uma questão meio lógica, né? Você tem que crer e ser batizado. Quando você coloca o "i" de lógica, o que tem que ser os dois? Os dois têm que ser verdade para acontecer. Então não adianta você só crer, você tem que batizar. Não adianta a gente voltar e para práticas do Velho Testamento para desconsiderar Cristo. Se eu colocasse um instrumento, a bandeira de Israel, incenso e tudo mais aqui, eu estaria abandonando Cristo. Estaria abandonando Cristo, porque todo o sacrifício que ele fez, eu estou voltando para a prática da lei, ou desconsiderando as pessoas impuras, como a gente viu na escola dominical. E eu acho que vai ser legal da apresentação, que tudo vai se conectar. Escola dominical, ceia e oferta. E a igreja hoje, ela existe para quê? Para glorificar a vinda de Cristo, né? E para anunciar a salvação. Então, já até adiantei, eu sou meio acelerado mesmo, eu falei do cumprimento da promessa, né? Gênesis fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Todas as promessas de Deus encontram o seu cumprimento em Cristo, 2 Coríntios 1:20. Vamos abrir lá, irmãos? 2 Coríntios 1:20. Deixar a palavra falar e menos eu.
Assim diz: todas as promessas de Deus têm o seu sim em Jesus Cristo. E por isso que dizemos amém por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Amém? Aqui nós trazemos um exemplo que fala de fé, que me inspira muito, sabe? Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 5. Eu já falo o versículo para vocês. Marcos, capítulo 5. Deve estar no 20. Deixa eu ver. Versículo 25, tá, irmãos? De 25 a 29. Marcos, capítulo 5, versículo de 25 a 29, assim diz: havia na multidão uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Ela tinha sofrido muito e já tinha gasto tudo o que possuía tratando-se com vários médicos. Mas ao invés de melhorar, ela ia piorando cada vez mais. Quando ouviu falar de Jesus, atravessou pelo meio da multidão e, aproximando-se por trás dele, tocou nas suas roupas. Ela dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar nas roupas dele, ficarei curada. Assim que ela tocou, o sangue parou de correr e ela sentiu em seu corpo que estava curada da sua enfermidade. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído do poder dele e virou-se então para a multidão e perguntou: quem tocou a minha roupa? Os seus discípulos disseram: está vendo que a multidão o empurra de todos os lados e ainda pergunta quem a tocou? Jesus, porém, continuou a olhar para todos para ver a quem tinha feito aquilo. A mulher, então, tremendo de medo e ciente do que havia acontecido, se lhe aproximou e, tendo se ajoelhado a seus pés, lhe disse de toda a verdade. Disse a toda a verdade a ele. Jesus disse a ela: filha, a tua fé a curou. Vá em paz, você está curada da sua enfermidade. Aí vamos conectar isso, integrar, fazer uma integração agora com aquilo que a gente estudou sobre Samaria. Né? A gente estava falando sobre pessoas impuras, né? E eu até citei Levítico 15, que justamente isso se conecta com isso, para que lá em Levítico fala que as pessoas que estavam nessa situação de sangramento constante, elas eram consideradas impuras. Então, inclusive, a mulher, no período menstrual, era considerada impura. Ou seja, pela lei, então, se a gente for voltar e cumprir toda a lei, a gente teria que estar cumprindo isso hoje. E é algo que não tem conexão, não tem lógica, digamos assim, a gente está fazendo isso hoje. E Jesus, ele veio para acabar com essa prática religiosa, digamos assim, esse 880, né, digamos assim. Ele foi lá e falou assim: olha, você está curada não porque eu tenho poder para isso, mas a sua fé. Então, muitas das vezes a gente fica pensando assim: vou pedir para o Joselito orar por mim. Para quê? É bom, mas você próprio tem acesso a Deus. Você próprio tem acesso a Cristo. Não existe líder nenhum que vai fazer você curar, a não ser a sua fé. A não ser você e Deus. Vocês creem nisso? Então, é isso. Muitas das vezes é importante a gente estar em comunhão, orando uns pelos outros, mas não depositando a nossa fé no homem. Porque se o homem cair, você vai cair junto com ele. Mas Cristo é perfeito. Ele é o nosso sumo sacerdote. É para ele que a gente tem que dar toda a glória.
E aí agora conectando com a oferta, que o Joselito falou que ia até falar um pouco sobre isso, né? O amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro. Cristo ou dinheiro? Cristo ou ambição? Cristo ou segurança material? Cristo ou medo de perder? Vamos pegar lá Mateus 6, deixa eu já falo para vocês o contexto incompleto, só um minutinho. Mateus 6. Versículo 24. Deixa eu ver só se a parábola do jovem rico está aqui nisso. Eu acho que tem Marcos, tá? Mas eu já falo para vocês. Mateus 6, 24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e as suas riquezas. Vamos abrir lá em Marcos também, capítulo 10. Eu vou ler bem rápido, tá, irmão? Só para a gente não tomar muito tempo. Espero que vocês me perdoem pelo tempo também, porque eu gosto de dar contexto. E até na era da inteligência artificial, brincando um pouquinho, tudo que importa é você passar o contexto para ela. E é importante a gente estar ligado no contexto. Quando Jesus estava começando de novo a sua viagem, versículo 17, tá, irmãos? Um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se aos seus pés, perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não acuse ninguém falsamente, não seja desonesto, respeite ao seu pai e à sua mãe? O homem diz: mestre, desde pequeno tenho obedecido a todos esses mandamentos. Jesus olhou para ele e, sentindo um grande amor por ele, disse o seguinte: está faltando somente uma coisa. Vá e venda tudo o que você tem e distribua o dinheiro aos pobres, pois assim você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O homem, porém, ficou desapontado ao ouvir isso e foi embora triste, pois ele tinha muitos bens. Jesus olhou ao seu redor e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus? Os discípulos ficaram admirados com o que Jesus tinha dito, mas ele disse novamente: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Bom, aqui está claro que o problema não é o dinheiro, como o nosso irmão Joselito disse aqui na oferta. Está claro que o problema é você servir a outro Deus. É como se fosse um ídolo, o dinheiro. Se você serve ao ídolo que é o dinheiro, você está abandonando a Cristo. Não tem como servir aos dois senhores, um ao outro. Você tem que colocar a escolha no seu coração de servir a Cristo. E Cristo ter o seu centro das suas decisões. Se Cristo está no centro das suas decisões, o resto é consequência. Se a gente pegar lá agora, também, em Filipenses, se eu não me engano, tinha uma placa antiga aqui, né? Filipenses 4:13. Deixa eu ver se ela mais ou menos lá. Eu me alegrei muito no Senhor, porque mais de uma vez vocês mostraram o cuidado que tem por mim. Vocês sempre cuidaram de mim, mas lhe faltava oportunidade para demonstrar. Não é porque eu estou passando necessidade,
e estou dizendo, pois aprendi a viver contentamente em toda e qualquer situação. Eu sei como é viver e estar passando necessidade, mas também sei como é estar vivendo em abundância. De tudo, em todas as circunstâncias, tenho experiência tanto no estar bem alimentado, como estar passando fome, tanto de ter tudo, como o que preciso, como de não ter nada. Por isso, me virar bem nessas situações por meio do poder de Cristo, Cristo no centro, me dá. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Está vendo que a tradução é um pouco diferente, né? Mas no fim ela faz a mesma conexão. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece? Cristo. Cristo nos fortalece. E aí vamos falar um pouco de compaixão. Só acho que estourou um pouquinho o slide aqui, mas dá para entender. É impossível não falar de compaixão e não lembrar dos irmãos de Itapuã, né? A gente sabe, eu sei e eu senti isso na pele, o amor de Cristo através de vocês. Por quê? Mesmo no meio das dificuldades todas, eu lembro do carrinho de policial que o Joselito me deu. Eu lembro que a Cristina trazia as roupas do sobrinho dela para mim. E sou grato por isso. E Jesus Cristo é isso, irmãos. Ele alimenta aqueles que têm necessidade. Ele cura aqueles que têm fé. E acolhe os excluídos. Graça e verdade. Quando a gente fala de acolhimento às pessoas, a gente não quer saber se ele é pecador ou não. Porque Jesus Cristo ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele já sabia que você ia pecar. Ele já sabia que você ia pecar. Então, se você se arrependeu e segue e não peca mais, a gente pega aquele problema lá da mulher que ia ser apedrejada, né? Ele fala isso para ela. E aí, por que a mulher estava sendo apedrejada? Por adultério, né? Mas o homem era apedrejado por adultério? Então, Cristo olha para você ver. Gente, eu não estou sendo feminista falando isso, não. Cristo ele tem também um carinho e um olhar especial para as mulheres. Né? Não é sobre feminismo, não é sobre política. É sobre acolher a todos. Se ele chegou para ela, olha, e falou para toda aquela multidão, falou assim, quem tem pecado, não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem sou eu para julgar vocês, irmãos? Quem é vocês para me julgar? Não somos nada, é Cristo que vai julgar a nossa vida. É Cristo que vai ser o nosso advogado e também o acusador quando ele voltar. Né? Então, não temos que julgar as pessoas por conta das escolhas dela, mas sim acolher. Esse é mais, eu estou falando aqui só de princípios de Cristo, que Cristo traz para a gente seguir. Né? Eu não sou perfeito, irmãos. Tem vezes que eu vou errar, que eu vou acertar, mas sempre eu vou tentar pensar assim, como Cristo quer que nós agimos? Como Cristo quer que a gente siga? Primeiro é humildade. Humildade para reconhecer que todas as coisas provêm de Deus. E servir. Servir é importante. E não é servir aqui na frente, porque vocês sabem que muito tempo eu não preguei, porque eu sei que a responsabilidade é muito grande de estar aqui. É muito grande você falar, é uma responsabilidade muito grande você falar do Evangelho, porque você tem que esvaziar você mesmo para poder trazer a mensagem. Para não trazer conceitos da sua opinião, que está escrito aqui. Não é a sua opinião. Ela tem que estar embasada na verdade, que é a palavra. A palavra, além de Cristo, é perfeita. Porque quando fala na Bíblia, quando vier aquilo que é perfeito,
todos os sinais se cessarão. Não é isso? Então, para que a gente precisa de milagres hoje? O milagre está entre você e Deus, e pode ser um milagre que você nem vê. Às vezes veio um carro desgovernado, você parou e olhou para o lado, distraído, e o carro passou. Ou às vezes você está numa cama de CTI e Deus te providenciou a cura e o milagre. Então Deus tem um plano para todas as coisas, né? E perdão, muitas das vezes a gente guarda um orgulho, uma mágoa contra outra pessoa ou contra qualquer pessoa. Perdoar liberta. Não guarde mágoa, não guarde. Jesus Cristo ensinou a perdoar. Se Jesus Cristo fosse olhar tudo que você fez de errado, você acha que ele morreria na cruz? Não morreria. Então o amor, ele supera todas as coisas. O amor de Cristo, que Cristo nos ensinou, supera todas as coisas. E obedecer ao Evangelho. Né? Não adianta nada, irmãos, e eu pus no meu coração esse ano, por isso que eu estou aqui, iniciando a mensagem em Itapuã, eu saber todo o conhecimento de tecnologia, saber todo o conhecimento de economia, de história, de geografia, mas não saber nada sobre a Bíblia. E tem mais de um ano que eu venho estudando a Bíblia, para poder estar aqui hoje. Não para a minha honra, mas para a honra e glória de Deus, porque eu decidi na minha vida que daqui para frente, se eu puder, em algum momento, eu já estou fazendo isso, eu vou viver para pegar e anunciar o Evangelho de Cristo. Amor e sacrifício, né? E salvação. Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Né? Ele demonstrou o amor na cruz, mas não apenas falou sobre ele. Ele foi lá e fez com ação. Porque pensar sem ação não adianta nada. Você pode pensar e ser o bom que for dentro de você, mas se você não agir e não colocar em prática, Tiago 1:22 fala, não sedes somente ouvintes da palavra, mas tornei-se praticantes. Sabe o que eu lembro, Patrícia? Você me dava um papelzinho para a gente decorar esse versículo. Isso vai gravando, vai sendo fixado, né? Tem um outro que fala que eu era para me ganhar bombom, e aí eu, gordinho como eu sou, né? Eu falava assim, eu vou decorar. Vou repetir ele aqui para vocês. Mas quando aprove a Deus, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Revelai seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Foi isso que você me passou lá na época para decorar. Eu sei que é Gálatas, não lembro exatamente o versículo. Cristo no centro, irmãos. É isso que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Você vai tomar uma decisão no seu trabalho? Cristo no centro. Você vai falar uma coisa séria com a sua esposa? Cristo no centro. Nós devemos colocar tudo em nossas ações. Bateu alguém na sua porta pedindo alguma coisa? O que Cristo faria? Bateu alguém? Você vai brigar com o seu chefe? O que Cristo faria? Você vai brigar com o seu colega, vai chamar a atenção dele? Como Cristo chamaria a sua atenção? É isso. É isso que a gente tem que buscar ser. É isso que a gente tem que buscar a fazer. É isso que a gente falar e ser simplesmente cristãos. É isso, irmãos, a mensagem. Antes de tudo, eu queria dar um testemunho para vocês, irmãos, do que eu tenho passado. Você sabe que não deve ser fácil você lidar com tudo, né, que eu tenho passado, mas eu tenho otimismo e fé. Otimismo e fé. Por quê? Tem 30 dias que eu não durmo direito. Durmo 4, 3 horas. E Deus me colocou no coração de eu abrir empresas para ajudar as pessoas e construir empresas que eu acredito, que transmita qualidade de vida para as pessoas. As pessoas precisam de qualidade de vida. Não é só... Se eu sou cristão, desculpa, não é política, e sou contra ao fim da escala 6x1, a pessoa que está lá trabalhando, ela não pode estar aqui no domingo, que é o dia do Senhor, que a gente oferta, que a gente traz a ceia
para a pessoa, então a pessoa não pode se alimentar espiritualmente, ou a gente vai ter culto todo dia e sair de Atos 20. Entendeu? Então, se eu quero ser um empresário e inspirar as pessoas ao contrário disso, eu vou fazer por minha conta. E eu botei isso no meu coração também. Então, falando um pouco, esses 30 dias, eu abri uma empresa que era focada totalmente na Bianca. Eu não sei por que eu estava construindo essa empresa, eu não sabia por nada disso. Mas eu sabia que a gente queria uma qualidade de vida. Ela saía todo dia para trabalhar cedo, pegava trânsito, e eu falava, por quê? Para fazer reunião online dentro da empresa? Tem necessidade? Na minha visão, não tem. Se a gente pode estar tendo qualidade de vida no interior, porque 2 horas e meia para chegar no trabalho e 2 horas e meia para voltar, isso não é qualidade de vida. É horrível, é horrível. Eu vivi isso por mais de 20 anos. 20 anos? Não, 20 anos não. 32 anos que eu tenho, vamos pôr aí 15 anos. Desde os 15 anos eu trabalho. Se a gente for olhar para pensar, cara, não faz sentido estar presencial. E o Alcimar sabe que eu defendo isso e meu time todo trabalha remoto. Todos eles, tem gente em Nova Iguaçu, tem gente em Recife, tem gente em Ribeirão Preto, tem gente em Jarinu e tem gente em Belo Horizonte também. Hoje, a liberdade de tecnologia nos faz, muitas das vezes, criar apresentações muito mais rápidas que a gente teria que gastar muito tempo e a correria, e isso cobra muito mais de você também. Então, eu fui usando tudo isso para construir novas empresas, usar a tecnologia a favor e com propósito. Propósito de anunciar até Deus através das outras pessoas, porque você vai gerar conexões, e com o propósito de reduzir o custo para as pessoas, porque a tecnologia, o propósito dela é reduzir custos. Então, tudo que eu criar vai ter o menor custo possível. O menor custo possível, porque eu não quero lucro. Eu quero gerar oportunidades. E dando só para vocês entenderem que tudo de Deus tem um plano, segunda-feira a Bianca foi demitida. Foi demitida. Por quê? A gente está tentando engravidar, a empresa entendeu que ela iria engravidar, já tinha 2 outras mulheres grávidas no trabalho. Ela falou assim, Bianca, a partir de hoje você não trabalha mais aqui, não deu motivos e falou, segue a sua vida. É uma bênção, mas também tem uma reflexão a ser aplicada aqui. É uma bênção, porque eu já estava construindo a empresa, agora a Bianca pode tocar. Mas tem uma reflexão, que, por exemplo, que não foi justo. Porque a Bianca foi eleita 2 vezes, uma vez, melhor funcionária de toda a empresa. E aí eu até falo um pouco, eu não sou contra o empresário, porque eu também quero investir na iniciativa privada. Mas tudo tem que ter o seu propósito. O lucro não é mais importante. As pessoas são. Amém?